Eu estava voltando correndo para o trabalho depois do horário de almoço, quando vi por acaso meu marido, o homem que deveria estar em uma sala de reunião. Decidi segui-lo e o que vi me paralisou. Lembro exatamente do peso daquela tarde, do jeito como o ar parecia mais denso que o normal, como se algo invisível já tivesse mudado e eu simplesmente ainda não tivesse percebido. Era uma terça-feira comum em todos os sentidos e eu estava atrasada, equilibrando uma sacola de papel com comida na mão e o celular na outra, lendo e-mails, enquanto atravessava o estacionamento em direção ao prédio do escritório. Minha vida naquele momento era estruturada, previsível, quase reconfortante em sua rotina. Eu trabalhava como assistente jurídica em um escritório de advocacia de porte médio no centro de São Paulo. O tipo de lugar onde os carpetes estavam sempre limpos e o café era sempre mediano. Meu marido Otávio trabalhava em gerenciamento de projetos para uma empresa de logística do outro lado da cidade. A agenda dele era irregular, cheia de reuniões e prazos, mas tínhamos aprendido a viver em torno disso, ou pelo menos eu achava que tínhamos. Naquele dia, ele havia me mandado mensagem mais cedo. Reuniões seguidas, devo chegar tarde hoje. Não era incomum. Era, na verdade, exatamente o tipo de mensagem que eu tinha parado de questionar anos atrás. Eu estava prestes a empurrar as portas de vidro do prédio quando algo, instinto, coincidência ou algo mais escuro, me fez parar. Do outro lado da rua, perto de uma fila de carros estacionados e de um café pequeno que atendia principalmente trabalhadores de escritório, vi um homem encostado levemente em uma SUV preta. A princípio, era só uma silhueta, um contorno familiar. Depois os detalhes entraram em foco, o jeito como ele mantinha os ombros, a leve inclinação da cabeça enquanto checava o relógio. Otávio, eu não me mexi. Meu corpo registrou ele, antes da minha mente, como um reflexo que se recusava a ser ignorado. Ele não estava em uma sala de reunião, nem perto do escritório dele. Estava ali casualmente parado do lado de fora de um café, vestido do mesmo jeito que tinha saído de manhã, só que agora a gravata estava afrouxada e as mangas da camisa dobradas como se não tivesse nenhum lugar urgente para ir. Por um momento tentei racionalizar. Talvez a reunião tivesse sido transferida. Talvez ele tivesse saído um pouco. Talvez. Então ela se aproximou dele. Era mais jovem que eu, embora não dramaticamente. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo arrumado e ela usava um blazer justo que sugeria que pertencia ao mesmo mundo profissional que nós. Ela se aproximou sem hesitação, sem o desconforto de uma estranha, e Otávio sorriu, não o sorriso educado que usava em fotos ou em eventos sociais. Era mais suave, mais familiar, íntimo de um jeito que fez algo dentro do meu peito apertar dolorosamente. Ela disse algo que não consegui ouvir. Ele riu e então, sem nenhuma pausa, sem nenhuma dúvida, estendeu a mão para ela. Senti como um impacto físico agudo e imediato, como se o chão debaixo de mim tivesse se movido o suficiente para me desequilibrar. Minha respiração ficou presa em algum lugar entre os pulmões e a garganta, e por um segundo não consegui me mexer, não consegui pensar, não consegui nem processar completamente o que estava vendo. Isso não era um mal-entendido. Não era coincidência. Era algo completamente diferente. Eles ficaram ali por alguns segundos conversando baixinho, as cabeças inclinadas uma para a outra, de um jeito que falava de familiaridade, de repetição, de algo praticado. Depois ela virou e ele a seguiu, os dois caminhando para a entrada do café como se fosse a coisa mais natural do mundo. E foi nesse momento que algo dentro de mim se encaixou, não alto, não dramaticamente, mas com uma clareza fria e silenciosa. Eu poderia ir embora. Poderia voltar para o prédio, sentar na minha mesa e fingir que não tinha visto nada. Poderia esperar até a noite, confrontá-lo com calma, dar a ele a chance de explicar. Ou poderia segui-lo. A decisão não parecia emocional, não parecia impulsiva. Se alguma coisa,
Parecia inevitável, como um caminho que eu já tinha pisado sem perceber. Atravessei a rua devagar, meus movimentos deliberados, controlados, como se eu tentasse não alertar algo frágil. Meu coração ainda estava acelerado, mas minhas mãos estavam firmes agora, e minha mente estranhamente começava a ficar mais afiada. Dentro do café o ar era quente e cheirava levemente a expresso e açúcar. Estava lotado, mas não demais, só o suficiente para me dar cobertura. Entrei, examinando o salão casualmente, fingindo procurar uma mesa vazia. Não demorou para encontrá-los. Eles estavam sentados no canto mais distante, parcialmente ocultos por uma coluna, as cabeças bem próximas. Ela falava, as mãos se movendo levemente enquanto conversava. Ele escutava atentamente, com uma expressão concentrada que eu não via dirigida a mim havia muito tempo. Escolhi uma mesa atrás deles, perto o suficiente para observar, mas longe o bastante para não ser óbvia. Sentei, coloquei a sacola na cadeira ao lado e mantive o olhar baixo, usando o reflexo da janela para observar. Luz. O tempo se estendeu. Minutos passaram, embora parecesse algo mais longo, mais pesado. Eles pediram bebidas, se inclinaram mais perto, compartilharam sorrisos silenciosos que pareciam pertencer a um mundo privado no qual eu nunca tinha sido convidada. E então, quase casualmente, ele estendeu a mão por cima da mesa e tirou algo do pulso dela. O gesto era pequeno, quase insignificante, mas era íntimo, familiar, ensaiado. Meu estômago se apertou e uma realização lenta e fria começou a tomar forma. Não só que ele estava traindo, mas que isso não era novo. Isso não era um deslize de uma vez ou um momento de fraqueza. Era algo estabelecido, algo contínuo. Eu deveria ter sentido raiva, eu acho, ou tristeza, ou algo alto e avassalador. Em vez disso, o que senti foi quietude, um tipo de desapego controlado e silencioso que se instalou sobre mim como uma camada de gelo. Coloquei a mão na sacola, peguei o celular e, sem pensar, completamente abri a câmera. Posicionei com cuidado, usando o reflexo e a borda da coluna para enquadrar, luz o suficiente. Uma foto, depois outra. Não dramáticas, não óbvias, só o suficiente. Suficiente para lembrar, suficiente para provar, suficiente para tornar isso real de um jeito que não pudesse ser negado depois. Quando baixei o celular, notei algo mais. Algo que mudou o chão debaixo de mim novamente, mas dessa vez de forma diferente. Otávio checou o relógio. Depois se inclinou mais perto dela e disse algo que a fez assentir rapidamente, quase nervosa. Ela colocou a mão na sacola, tirou o que parecia uma pasta fina, profissional, fora de lugar no contexto de tudo aquilo, e deslizou pela mesa. Ele não hesitou. Pegou, abriu, e por um breve segundo sua expressão mudou, não para carinho, não para calor, mas para algo mais afiado, mais focado, transacional. Essa foi a palavra que me veio, indesejada e incômoda. Isso não era só um caso. Havia algo mais ali, algo que eu ainda não entendia. E enquanto eu estava sentada ali observando meu marido, o homem em quem eu confiava, o homem com quem eu tinha construído uma vida, casualmente misturando intimidade com algo mais frio, mais calculado, percebi que não estava vendo o quadro completo, nem de longe. E pela primeira vez desde que o tinha visto do outro lado da rua, senti algo se mexer por baixo da superfície daquela calma fria e controlada. Não pânico, não coração partido, algo mais afiado, algo paciente, porque fosse o que fosse, eu ia descobrir. Não o confrontei naquela noite. Essa foi a primeira decisão que tomei conscientemente e moldaria tudo o que viria depois. Quando Otávio entrou pela porta da frente um pouco depois das 8, afrouxando a gravata, me oferecendo o mesmo sorriso cansado de sempre, eu o estudei com um foco quieto, quase clínico. Ele beijou minha bochecha, perguntou sobre meu dia, reclamou levemente de reuniões que tinham se estendido, e eu assenti nos momentos certos,
Minha voz firme, minhas reações perfeitamente cronometradas. Se havia culpa, ele escondia bem. Ou talvez não houvesse nenhuma. Esse pensamento permaneceu mais tempo do que eu esperava, porque culpa pelo menos teria sugerido conflito. Teria significado que em algum lugar dentro dele ainda havia uma linha que ele reconhecia. Mas o que eu tinha visto aquela tarde, a facilidade, a familiaridade, a falta de hesitação, não pareciam o comportamento de um homem que achava que estava fazendo algo errado. Parecia praticado, refinado, e isso tornava tudo pior. Nos dias seguintes comecei a observar com mais cuidado, não de forma frenética ou obsessiva, mas com um tipo de paciência deliberada que eu não sabia que possuía. Prestei atenção aos padrões, aos horários, às pequenas inconsistências que antes passavam despercebidas. A agenda de Otávio, percebi, tinha se tornado estranhamente previsível. As reuniões tarde caíam em dias específicos. O celular dele, que antes ficava casualmente na bancada da cozinha, agora estava sempre ao alcance. Ele tinha começado a sair para atender ligações. A voz baixava, as costas viravam só o suficiente para sinalizar privacidade sem chamar atenção. Se eu tivesse procurado sinais antes, talvez tivesse visto, mas não estava procurando. Essa era a diferença. Na quinta-feira, testei algo pequeno. Você vai trabalhar até tarde amanhã de novo? Perguntei mantendo o tom leve, enquanto enxaguava os pratos na pia. Ele não hesitou. Sim, revisão grande com cliente. Provavelmente não chego antes das 9. Assenti com as costas ainda viradas para ele, deixando a água correr um segundo a mais do que o necessário. Semana difícil, eu disse. Me conta sobre isso. Mas não havia tensão na voz dele, nenhuma frustração, só uma resposta suave e fácil que se encaixava perfeitamente. No dia seguinte saí do trabalho mais cedo. Não dramaticamente, só o suficiente para me posicionar perto do mesmo café onde eu tinha visto antes. Estacionei a um quarteirão de distância, sentei no carro e esperei, as mãos descansando soltas no volante enquanto os minutos passavam. Às 3h12 da tarde ele chegou, mesma SUV, mesma postura casual, mesma gravata afrouxada. E 5 minutos depois ela apareceu novamente. Dessa vez observei mais de perto. Eles não entraram no café. Em vez disso, conversaram brevemente na calçada, antes de caminharem juntos em direção a um prédio de escritórios próximo. Um que eu não reconheci imediatamente, mas anotei com cuidado. O jeito como se moviam juntos era sem pressa, confortável, como pessoas que tinham repetido aquela rotina tantas vezes que não exigia mais pensamento. Segui a distância, mantendo o passo medido, a atenção dividida só o suficiente para não chamar atenção. Eles entraram pela porta lateral. Esperei 30 segundos e depois segui. Dentro do prédio estava silencioso, o saguão com pouca equipe e uma mesa de segurança que mal prestou atenção em mim. Enquanto passava vi de relance eles virando em um corredor à direita, desaparecendo atrás de portas de vidro marcadas escritórios privados, somente pessoal autorizado. Não fui mais longe. Ainda não. Em vez disso, voltei para fora, peguei o celular e comecei a pesquisar o diretório do prédio. Demorou menos de 1 minuto. O andar que eles tinham entrado pertencia a uma empresa de consultoria de porte médio especializada em logística de supply chain. Meu estômago apertou levemente com a coincidência. Ou talvez não fosse coincidência. Naquela noite não disse nada novamente. Mas algo tinha mudado porque agora não era só suspeita. Era um padrão, uma localização, uma conexão que se ligava desconfortavelmente perto do mundo profissional dele. E foi então que comecei a ampliar o escopo do que estava procurando. No fim de semana, enquanto Otávio estava fora fazendo compras, sentei na mesa de jantar com o laptop e uma crescente sensação de inquietação. Não estava invadindo nada, não estava cruzando linhas legais óbvias, mas estava observando, conectando pontos que uma vez vistos não podiam mais ser ignorados. A empresa de consultoria tinha um site limpo, polido, profissional, perfis de equipe,
lista de clientes, foco do setor, e lá estava ela, não em destaque, não central, mas listada entre as analistas de nível médio. Seu nome era Lara Mendes. Seu papel envolvia coordenação de fornecedores, análise de contratos e interface com clientes. Fiquei olhando a foto do perfil por um longo momento. A mesma mulher do café, a mesma expressão composta, a mesma confiança sutil. E então notei algo mais. Um dos principais clientes da firma era uma empresa que a equipe de Otávio estava tentando fechar havia meses. Meu pulso desacelerou, não acelerou, enquanto a realização se instalava. Isso não era só pessoal, era profissional, potencialmente antiético, possivelmente até ilegal. Recostei na cadeira, expirando devagar enquanto as peças começavam a se organizar em algo mais coerente, mais preocupante do que eu tinha imaginado inicialmente. Um caso era uma coisa, mas se Otávio estava usando aquela relação, se estava misturando linhas entre intimidade pessoal e vantagem profissional, então as consequências se estendiam muito além do nosso casamento. E de repente a raiva quieta e controlada que eu tinha segurado começou a se afiar em algo mais focado, mais intencional. Naquela noite observei ele novamente. O jeito como checava o celular quando achava que eu não estava olhando. A leve tensão nos ombros quando uma mensagem chegava. O jeito como se desculpou no meio do jantar para atender uma ligação rápida. Segui ele dessa vez, não fisicamente, mas com atenção. Ele saiu, falou baixinho, e quando voltou havia uma leve mudança na expressão. Não exatamente culpa, mas algo próximo de antecipação. Não perguntei quem era. Não precisava. Em vez disso, perguntei outra coisa. Como está o novo cliente? Disse casualmente enquanto arrumava a mesa. Ele parou só por uma fração de segundo. Bom, respondeu promissor. Qual era mesmo? Ele hesitou. Depois nomeou a empresa que eu tinha visto no site da consultoria. A mesma. A conexão se apertou e com ela minha determinação, porque agora eu não estava mais olhando só para uma traição. Estava olhando para um sistema de mentiras, pessoal, profissional e cuidadosamente mantido. E sistemas, uma vez entendidos, podiam ser desmontados. Mas não impulsivamente, não emocionalmente, com cuidado, metodicamente. Naquela noite, enquanto deitava ao lado dele escutando o ritmo constante da respiração, tomei uma decisão, não por raiva, não por dor, mas por algo mais quieto, mais deliberado. Não o confrontaria. Ainda não. Não daria a ele a chance de negar, de desviar, de remodelar a narrativa antes que eu entendesse completamente. Em vez disso, aprenderia tudo, cada padrão, cada conexão, cada risco que ele estava correndo. E quando o momento chegasse, garantiria que a verdade não só dosse, garantiria que importasse. A mudança da descoberta para a intenção não aconteceu de uma vez. Se instalou gradualmente como uma decisão que minha mente tomou antes que minhas emoções tivessem tempo de argumentar. Quando segunda-feira chegou, eu não estava mais reagindo. Estava me preparando. No trabalho, cumpri minhas responsabilidades habituais com a mesma eficiência que meus colegas esperavam de mim, redigindo petições, organizando arquivos de casos, respondendo e-mails com precisão cuidadosa. Ninguém notou a diferença. E esse era exatamente o ponto. Na superfície nada tinha mudado. Por baixo tudo tinha. Comecei com o que sabia que podia controlar. Documentação. Soa clínico, quase frio. Mas clareza exige estrutura e estrutura exige evidências. Na semana seguinte construí um arquivo silencioso, não dramático, não invasivo além do razoável, mas completo. Capturas de tela das mensagens dele quando apareciam em aparelhos compartilhados. Horários de reuniões alinhados contra os momentos em que o tinha visto em outro lugar. Fotos tiradas discretamente, nunca imprudentes, sempre calculadas. Não apressei. Padrões só se revelam para quem está disposto a esperar. E quanto mais observava, mais consistente ficava. Terças e sextas, esses eram os dias. Sempre no meio da tarde, sempre perto do mesmo prédio, sempre Lara.
Mas não era só a repetição que importava, era a evolução. As reuniões deles ficavam mais longas, a proximidade mais próxima, as interações, quando eu captava vislumbres, menos cautelosas, mais seguras. Qualquer linha que tivessem cruzado, agora estavam confortáveis do outro lado. E Otávio estava mudando sutilmente, mas inegavelmente. Estava mais atencioso em casa de formas estranhas, quase performáticas, oferecendo cozinhar o jantar, perguntando sobre meu dia com uma intensidade que parecia ligeiramente desalinhada, como alguém compensando demais, sem entender completamente o porquê. Ao mesmo tempo, estava mais distante em momentos mais quietos, a mente claramente em outro lugar, a atenção dividida. Era um equilíbrio, e como a maioria dos equilíbrios dependia de ninguém mudar o peso de repente. Eu não tinha a intenção de fazer isso. Em vez disso, ampliei o quadro. Uma noite, enquanto ele estava no banho, abri o laptop dele, não para bisbilhotar imprudentemente, mas para confirmar o que já suspeitava. O e-mail de trabalho ainda estava logado. Ele nunca tinha sido particularmente cuidadoso com isso, confiando mais na rotina do que no risco. Pesquisei novamente pela empresa cliente. Dezenas de e-mails apareceram, fios de comunicação, notas de agendamento, discussões internas. Nada incomum à primeira vista, mas quanto mais lia de perto, algo começava a se destacar. Otávio não deveria ser o contato principal. Seu papel, de acordo com a estrutura descrita naqueles e-mails, era secundário, de apoio, não de liderança, e ainda assim, nas últimas semanas, seu envolvimento tinha aumentado dramaticamente. Ele tinha se inserido nas conversas, se voluntariado para reuniões, assumido responsabilidades que, embora não explicitamente proibidas, também não eram inteiramente apropriadas. E então havia os anexos, contratos, propostas de rascunho, avaliações internas, material sensível. Material que, se compartilhado indevidamente, poderia levantar sérias questões. Fechei o laptop devagar, minha mente alinhando as peças finais com precisão que deixava pouco espaço para dúvida. Isso não era só um caso, era a alavanca. Intencional ou não, Otávio estava envolvido em uma relação que se cruzava diretamente com suas obrigações profissionais. E ao fazer isso, tinha entrado em território que a empresa dele não ignoraria se viesse à tona. Fiquei sentada ali por um longo momento, o zumbido quieto da casa preenchendo o espaço entre meus pensamentos. Vingança, percebi, não era sobre caos, era sobre consequência, e consequência exigia timing. O próximo passo não era confronto, era confirmação. Marquei uma consulta com uma advogada de divórcio naquela sexta à tarde, usando meio-dia que raramente tirava. O escritório era modesto, profissional, encaixado entre uma clínica odontológica e uma pequena corretora de seguros. A mulher com quem me encontrei, Raquel Oliveira, era composta, direta e refrescantemente desinteressada em dramatismo. Expus a situação com cuidado, omitindo nada, mas também exageros. Ela escutou, tomou notas, fez perguntas precisas e medidas. Você tem acesso a registros financeiros? Perguntou. Sim. Alguma conta conjunta? Várias. Ela assentiu. Bom, você vai querer monitorar essas silenciosamente. Se houver uso indevido de fundos conjugais, isso pode pesar nos processos. Hesitei um momento antes de acrescentar. Pode haver também conduta profissional inadequada. Os olhos dela se ergueram levemente, não surpresa, mas atenta. Tenha cuidado aí, disse ela. Se você estiver considerando denunciar, precisa separar seus interesses pessoais do processo legal. Documente tudo, mas não haja impulsivamente. Deixe os fatos falarem por si mesmos. Essa frase ficou comigo. Deixe os fatos falarem por si mesmos, porque fatos, ao contrário de emoções, não vacilam sob pressão, não pedem desculpas, não amolecem. Nos dias seguintes refinei o plano, não em traços largos, mas em detalhes. Rastrai movimentos financeiros, pequenos no início, depois mais perceptíveis.
cobranças que não se alinhavam com nossos gastos habituais, transferências sem explicação clara. Nada catastrófico, mas o suficiente para sugerir um padrão de uso indevido. Documentei tudo silenciosamente, de forma completa, e então esperei. A oportunidade se apresentou mais cedo do que eu esperava. Otávio mencionou casualmente durante o jantar no domingo à noite. Reunião grande essa semana, disse cortando o bife com facilidade praticada, potencialmente fechando o negócio. Com aquele mesmo cliente? Perguntei mantendo o tom neutro. Sim. Quando? Quarta, final da tarde. Assenti como se a informação não significasse nada além de uma nota de agenda. Mas por dentro algo se alinhou, porque quarta à tarde era um dos dias deles e uma reunião de fechamento significava presença de múltiplas partes. Ambiente formal, visibilidade, significava exposição. Naquela noite finalizei tudo. Não com raiva, não com pressa, mas com uma clareza que parecia quase desapegada. Organizei as evidências cronologicamente, de forma limpa, sem comentários. Preparei um resumo conciso e factual, delineando a sobreposição entre o relacionamento pessoal dele e a conduta profissional. Sem acusações, sem linguagem emocional, só fatos. Depois redigi 2 e-mails. Um para Raquel confirmando próximos passos para a separação. O outro deixei sem enviar para o departamento de compliance interno da empresa dele. Não enviei. Ainda não. Porque timing, eu tinha aprendido, era tudo. A quarta chegaria. A reunião aconteceria e Otávio entraria naquela sala acreditando que ainda controlava a narrativa. Ele não sabia que o chão debaixo dele já tinha começado a se mover. Não sabia que o sistema no qual confiava, suas mentiras, suas rotinas, seu equilíbrio cuidadoso, estava prestes a ser testado de um jeito que não podia antecipar. E certamente não sabia que eu estaria lá. Não como uma perturbação, não como um espetáculo, mas como algo muito mais preciso, uma testemunha. E quando o momento chegasse, eu não precisaria levantar a voz. Não precisaria exigir nada, porque a verdade, uma vez colocada nas mãos certas, não precisa de ajuda para fazer seu trabalho. Ela se desdobra inevitavelmente. A quarta chegou sem cerimônia. O tipo de dia que parecia comum visto de fora. Céu claro, trânsito previsível, o ritmo quieto de pessoas seguindo rotinas nas quais confiavam. Me vesti com cuidado naquela manhã, não para efeito, mas para controle. Um terninho azul marinho discreto e profissional, a versão de mim que pertencia às salas onde decisões eram tomadas e consequências seguiam silenciosamente. Otávio saiu cedo. Dia grande, disse pegando as chaves, o tom leve, quase confiante. Devo chegar tarde. Fiquei perto da bancada da cozinha, café na mão, e assenti. Boa sorte, respondi. Ele sorriu, se inclinou, beijou minha bochecha, e então foi embora. Esperei exatamente 20 minutos antes de sair de casa. Não porque precisasse do tempo, mas porque precisão importava. A diferença entre chegar cedo e ser esperado muitas vezes determinava como um momento se desenrolava. Quando cheguei ao prédio, o mesmo onde eu tinha seguido dias antes, o estacionamento já estava enchendo com a urgência de meio de semana. Não me apressei. Dentro do saguão estava mais movimentado que o normal, um sinal silencioso de que algo significativo estava acontecendo no andar de cima. Aproximei da recepção com calma e segurança, ofereci um nome que tinha memorizado dos e-mails de Otávio e mencionei a reunião com o cliente. A recepcionista checou a lista. 5º andar, disse. Suíte de conferência B. Obrigada. Sem hesitação, sem suspeita, só acesso. A viagem de elevador foi curta, mas pareceu suspensa como um espaço entre intenção e resultado. Observei os números subindo, meu reflexo levemente visível nas portas de aço escovado, composta e ilegível. Quando as portas se abriram, entrei em um corredor alinhado com escritórios de paredes de vidro e conversas abafadas.
No final, um conjunto de portas duplas marcadas Suíte de Conferência B estava ligeiramente entreaberta. Vozes filtravam por ali, medidas, profissionais, controladas. Parei por um momento, só o tempo suficiente para estabilizar o ritmo da minha respiração. Depois entrei. A sala era maior do que eu esperava. Uma mesa longa no centro, telas montadas nas paredes, exibindo gráficos e projeções. Ao redor da mesa sentavam um punhado de executivos, homens e mulheres internos sob medida, a atenção dividida entre documentos e o palestrante na outra ponta. Otávio estava de pé perto da tela, no meio da frase, postura confiante, tom seguro. Por um momento, o vi como os outros poderiam ver. Capaz, articulado, no controle. E então, os olhos dele encontraram os meus. Foi sutil no início, um lampejo, uma pausa quase imperceptível para qualquer outro, mas eu vi no instante de reconhecimento o jeito como a expressão dele se apertou o suficiente para sinalizar perturbação. Como podem ver as economias projetadas para o próximo trimestre? Ele parou. A sala mudou, não dramaticamente, não com confusão, mas com uma consciência quieta de que algo tinha entrado no espaço que não pertencia. Dei um passo à frente, não na direção dele, mas na direção da cabeceira da mesa, onde uma mulher que reconheci do site da empresa estava sentada, alta administração, provavelmente supervisionando o negócio. Com licença, disse minha voz calma, clara, carregando o suficiente para comandar a atenção sem exigir. Peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Letícia Vargas. Um breve silêncio se seguiu. Acredito ter informações relevantes para esta reunião. Otávio se moveu então, afastando-se da tela, a voz mais baixa. Urgente. Letícia, o que você está fazendo aqui? Não olhei para ele. Em vez disso, coloquei uma pasta fina na mesa, deslizando gentilmente na direção da mulher na cabeceira. Antes que qualquer acordo seja finalizado, continuei. Acho importante que vocês revisem isso. A mulher hesitou por apenas um momento antes de abrir a pasta. Dentro estavam os documentos que eu tinha preparado, limpos, organizados, cronológicos, capturas de tela, cronogramas, registros financeiros, um resumo conciso, delineando a sobreposição entre o relacionamento pessoal de Otávio e seu envolvimento profissional com o cliente. Sem acusações, só fatos. Enquanto ela lia, a sala ficou mais silenciosa, não tensa, controlada. O tipo de silêncio que se forma quando as pessoas reconhecem o peso do que estão vendo e escolhem não reagir prematuramente. A voz de Otávio atravessou. Isso é um mal-entendido, disse dando um passo mais perto, o tom agora tenso, a confiança de momentos antes escorregando o suficiente para revelar as bordas por baixo. Letícia, você não deveria estar aqui. Virei para ele então, não com raiva, não com acusação, mas com algo mais firme. Concordo, disse baixinho. Eu não deveria ter precisado estar. A mulher na cabeceira da mesa fechou a pasta, a expressão composta, mas já não neutra. Senhor Otávio, disse ela com voz medida, gostaria de explicar a natureza de seu relacionamento com a senhorita Mendes Lara. Eu nem tinha notado ela no início, sentada mais ou menos no meio da mesa, postura rígida, o olhar fixo nos documentos agora sendo passados adiante. Quando o nome dela foi falado, ela olhou para cima, a expressão pálida, controlada do jeito que as pessoas ficam quando percebem que o chão debaixo delas não está mais estável. Otávio hesitou. Só o suficiente. Não é relevante para o trabalho, disse finalmente. O olhar da mulher não vacilou. É sim, respondeu. Se influenciou a integridade deste processo. Outro silêncio. Ele olhou para Lara. Ela não encontrou os olhos dele. E naquele momento o equilíbrio que ele tinha mantido, a separação cuidadosa de mundos, a confiança quieta de que podia navegar ambos, sem consequência, desabou. Não alto, mas completamente. Acho que vamos pausar esta reunião, continuou a mulher fechando a pasta com finalidade. Cadeiras se moveram.
Papéis foram recolhidos. A sala começou a se dissolver em conversas menores e mais silenciosas, do tipo que acontece quando as decisões já estão se formando, mas ainda não foram ditas em voz alta. Otávio ficou parado. Por um segundo pareceu que poderia dizer algo, se defender, explicar, alcançar um controle que já não era mais dele. Mas não disse porque não havia mais nada a moldar. Os fatos tinham feito seu trabalho. Não fiquei. Não havia necessidade. Enquanto virava para sair, senti a presença dele atrás de mim. O peso do olhar, as perguntas não ditas, a realização se instalando. Letícia, espera. Parei na porta, mas não me virei. O que você achou que ia acontecer? Perguntou ele com voz mais baixa agora, despida da performance, revelando algo mais próximo de incredulidade. Considerei a pergunta por um momento. Depois respondi. Achei, disse, que eventualmente a verdade importaria. E com isso saí para o corredor, a porta se fechando suavemente atrás de mim. Sem gritos, sem cena, só consequência. E pela primeira vez, desde aquela tarde de terça, senti algo mudar novamente. Não a clareza fria e aguda da descoberta, mas algo mais quieto, alívio talvez, ou simplesmente a ausência de incerteza, porque o que viesse depois seria real. O mundo não acaba depois de um momento assim. Ele se reorganiza. Quando cheguei ao estacionamento, o céu tinha mudado para aquele cinza de fim de tarde que faz tudo parecer suspenso, como se o dia não estivesse pronto para soltar. Sentei no carro por um tempo, mãos descansando levemente no volante, sem tremer, sem apertar, só paradas. Não houve surto de vitória, nenhuma sensação dramática de triunfo, só uma consciência quieta e firme de que algo irreversível tinha acontecido e que eu tinha escolhido. Meu celular vibrou uma vez. Otávio. Não atendi. Depois novamente e novamente. Virei o celular para baixo e liguei o motor porque o que quer que ele tivesse para dizer agora, explicações, desculpas, raiva, pertencia a uma versão da história que já tinha terminado. Os dias seguintes se desenrolaram com um tipo de inevitabilidade estruturada. Raquel agiu rápido uma vez que confirmei minha decisão. Papelada foi protocolada. Contas financeiras revisadas e arranjos temporários foram colocados em prática com um nível de eficiência que parecia ao mesmo tempo reconfortante e estranhamente impessoal. Havia conforto nisso no processo, em sistemas que não dependiam de emoção. Otávio tentou me alcançar, claro. No início eram ligações persistentes, mensagens, até aparecendo do lado de fora de casa uma noite, parado na entrada da garagem como alguém incerto se ainda tinha o direito de entrar. Observei ele da janela. A distância entre nós não era mais só física. Eventualmente saí. Ficamos a poucos metros de distância, o ar entre nós pesado com tudo o que tinha sido dito e tudo o que não tinha. Você poderia ter simplesmente falado comigo, disse ele com voz apertada, não exatamente raiva, mas tensa, procurando o chão que já não existia. Eu falei, respondi. Por anos. Você simplesmente parou de escutar. Ele balançou a cabeça levemente, como se tentasse rejeitar a simplicidade daquela resposta. Você não precisava fazer assim. Segurei o olhar dele firme. O que eu perguntei? Com fatos. Silenciosamente. Honestamente, ele não respondeu porque não havia nada para argumentar. Depois disso, a presença dele começou a desaparecer. Não imediatamente, não completamente, mas gradualmente como um sinal perdendo força. As ligações ficaram menos frequentes, as mensagens mais curtas. Eventualmente pararam completamente. Soube do resto por outros canais, não fofoca. Só o jeito natural como a informação se move por redes profissionais. A reunião tinha sido suspensa indefinidamente. Uma revisão interna tinha sido iniciada. Otávio foi colocado em licença administrativa, pendente de investigação. O nome de Lara também apareceu, embora menos claramente. Se ela tinha sabido da extensão completa da sobreposição, se tinha participado conscientemente ou simplesmente sido pega na mesma teia,
nunca confirmei completamente. E com o tempo percebi que não precisava, porque a história como existia entre nós já não era mais minha para gerenciar. Semanas passaram, depois meses. O divórcio prosseguiu sem conflitos desnecessários. Outra consequência quieta da documentação, da clareza, de decisões tomadas sem caos. Bens foram divididos, contas separadas. A casa, antes um espaço compartilhado cheio de suposições, se tornou minha. Mais vazia, talvez, mas honesta de um jeito que não tinha sido antes. Me adaptei. Não de uma vez, não facilmente. Houve momentos tarde da noite ou cedo da manhã em que o silêncio parecia mais pesado do que deveria, quando a ausência do que tinha sido familiar pressionava contra mim com uma insistência quieta. Mas mesmo nesses momentos havia algo mais firme, paz talvez, ou simplesmente a ausência de dúvida. Porque dúvida, eu tinha aprendido, é mais pesada que a perda. No trabalho nada dramático mudou, e ainda assim tudo mudou. Passei pelos meus dias com um senso mais afiado de mim mesma, uma compreensão mais clara de onde minhas fronteiras estavam e como facilmente podiam ser ignoradas se deixadas indefesas. Colegas notaram, embora ninguém dissesse diretamente. Confiança não é alta, ela se acomoda e eventualmente se torna visível. Uma tarde, meses depois, me vi de volta no mesmo café, aquele onde tudo tinha começado. Não intencionalmente, era simplesmente conveniente, um lugar para parar entre reuniões. Pedi um café, escolhi uma mesa perto da janela e sentei com uma pasta que não tinha intenção real de ler. Por um momento me permiti olhar para a calçada, para a entrada, para o espaço onde uma vez tinha ficado observando uma versão da minha vida mudar sem aviso. Parecia menor agora, menos significativo. Ou talvez eu só estivesse vendo de forma diferente. Meu celular vibrou uma vez, uma mensagem não de Otávio, não de ninguém ligado àquele capítulo, mas de uma colega confirmando um caso em que estávamos trabalhando. Respondi. Fechei a pasta, terminei o café e, enquanto me levantava para sair, percebi algo, não num lampejo dramático, mas de um jeito quieto e inegável. Eu não tinha vencido. Não do jeito que as histórias às vezes sugerem, onde um lado fica vitorioso e o outro derrotado. O que eu tinha feito era algo diferente. Tinha me recusado a me perder dentro das escolhas de outra pessoa. Tinha escolhido clareza em vez de conforto, verdade em vez de evasão e consequência em vez de silêncio. Se havia uma lição nisso, algo que valesse a pena guardar, algo que valesse a pena oferecer a qualquer um que pudesse se encontrar onde eu uma vez estive, era esta: vingança, quando despida de raiva, não é sobre destruição, é sobre alinhamento, sobre restaurar o equilíbrio entre o que é feito e o que é permitido. E às vezes a resposta mais poderosa não é alta nem dramática, nem mesmo visível à primeira vista. Às vezes é simplesmente a decisão de deixar a verdade ficar onde pertence e caminhar sem carregar o que nunca foi seu para segurar. Saí para a luz da tarde, o ar mais claro agora, o peso daquela vida anterior não me seguindo mais. Não porque não tivesse importado, mas porque tinha aprendido onde ela terminava e onde eu recomeçava. Se esta história ressoou com você, se fez você parar, refletir ou ver algo sob uma nova luz, considere compartilhar com alguém que possa precisar. E se quiser ouvir mais histórias assim, quietas mas poderosas, não esqueça de se inscrever e permanecer conectado.